don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Está no ar o programa Fernando Graça, que vai trazer o melhor dos programas anteriores em um só. Você vai ter a coluna VIPs, vai ter a coluna Business, Negócios, Saúde e Beleza, que sempre trouxemos o melhor para você, e a coluna Melhores do Ano. E o programa vai unir redes sociais à televisão. Vamos fazer uma mídia global, trazendo o que há de melhores destaques de cada setor para você. Oferecimento Biostratos. Então, no passo 1, vimos que somos impotentes perante nossos traumas, adicções e dependências, que sozinhos não podemos fazer nada, né? Então, nada mais, nada menos do que, no segundo passo, entregar a nossa vida, a nossa sanidade a quem de verdade pertence. Já parou para pensar que não temos controle realmente sobre nada? Pessoas saem, tropeçam, perdem a vida. Então, nossa vida nunca esteve em nosso comando. Porém, quando somos usuários ou dependentes, temos traumas emocionais, não estamos raciocinando de acordo com a normalidade de uma pessoa sã. E achamos que estamos, pois não conseguimos ver de fora o que se passa dentro de nós, nem na nossa mente. Então, para nós, a normalidade é aquele caos, né? Então, no segundo passo, com muita sabedoria, os grupos escrevem assim: viemos acreditar que um poder superior a nós poderia nos restituir, seja, devolver a nossa sanidade. Claro, ela não está em nós, senão não atentaríamos contra nós. Não estaríamos usando e destruindo a nossa saúde, a nossa mente, nossa alma, nosso espírito. Estou me referindo aqui à dependência química, mas ou seja, remédio, jogo, sexo compulsivo, pornografia. Estamos aqui falando sobre tudo que causa mal a nós mesmos. Nós estamos aqui para melhorar a nossa vida, para que depois possamos ajudar o próximo também a sair dessa. Eu, quando comecei minha recuperação, já comecei a servir, coordenar grupo de NA, que é Narcóticos Anônimos, e ter cargo também no Alcoólicos Anônimos, e depois vim a servir no Celebrando a Recuperação, que era dentro da Igreja Batista Atitude, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Depois continuamos pela internet fazendo lives e servir. É o propósito de estarmos limpos hoje, né? Do que adianta se recuperar e ficar escondido, sem falar sobre o assunto. Muita gente precisando ouvir. E aqui, Santa Catarina, tem vários centros de tratamento. Vamos chegar lá. Em breve vamos passar tudo para vocês. E quero deixar meu Instagram. Você pode conversar comigo por lá. Fernando Graça Oficial. Não sai daí, eu vou chamar um breve intervalo e já voltamos. Pra mim, hidratação é tudo. Só vou de liso se for diva. Quero crespos e cacheados, daquele jeito mara.
Chegou Biostratos Fan. Fórmula bem naturalzinha para um cuidado fácil e um cabelo tudo. Hashtag virei fã. Vire fã você também. Biostratos Fan. Casa, casa di Paolo, bel mangiar, bel recanto di Paolo degustar. Com a família de Paolo per mangiar. Com amigos de Paolo, maravilhas degustar. Casa, casa di Paolo, bel mangiar, bel recanto di Paolo degustar. Com a família de Paolo per mangiar. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Isso nos trouxe o conhecimento para criar esses produtos de hospedagem que tenham a sensação de casa. São ambientes que você vai ter uma cama confortável, um bom banheiro, uma cozinha completa, tudo necessário para que você tenha um dia a dia e uma vivência como se você estivesse na sua casa. Precisando se hospedar em algum lugar, a gente entrega um produto de estadia flexível, que ela pode ficar dias ou meses, e a gente utiliza desses imóveis dos proprietários e investidores para padronizar, colocar esse padrão em cima e ofertar para esses hóspedes. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting don't wanna be a Oferecimento Biostratos. cause talk is cheap. I like Continuando a série Dependências, estamos aqui trilhando o caminho do sucesso da vida, com passo 3. Lembrando que começamos falando da negação, pois quando você nega, não aceita nada, não aceita ser tratado, não aceita evoluir. E demos o primeiro passo em seguida, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, nossa compulsão, né, ou nossos vícios, e que nossa vida se tornou ingovernável. No passo 2, vimos que um poder maior que nós poderíamos nos devolver a sanidade. E agora, o passo mais esperado, que é: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Alê, do Bola de Neve, grande amigo, que já participou conosco de outras matérias, né? Estamos aqui nessa série para trazer lucidez às pessoas, esclarecimento, né? Já que não é um assunto que as pessoas toquem muito. E com o advento da pandemia, cresceu muito a compulsão, os vícios, né? Tanto pornografia quanto alcoolismo, a depressão mesmo em si, né? Ansiedade, medos, né? E eu celebrando a recuperação baseado nos 12 passos e trata todas as áreas, né? Eu falei da dependência química, que foi o que eu venci. Mas depois, quando eu estava coordenando os grupos, aparecia ansiedade, ira, vício em pornografia, né? Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar aí desse passo que é entregar a nossa vida e nossas vontades a Deus, né? Porque a Ele pertence, não governamos nada, na verdade, né? Você pode sair daqui e acontecer uma fatalidade com uma coisa assim que a gente nem imagina. Seja bem-vindo, pastor Alê. É uma alegria, primeiramente, Fernando, uma honra, na verdade, estar participando desse programa na Band aqui. É um programa que, né, tem crescido a cada dia e com uma temática extremamente relevante e eu ouso dizer até de urgência para uma sociedade que a cada dia tem sofrido, né, de uma maneira bem intensa, como tu mesmo frisou. Não somente com questões de tóxicos em geral, mas o próprio alcoolismo, doenças de saúde mental e por aí afora. Então é um tema extremamente relevante e se eu fosse você eu não perderia. É isso. Nós temos alguns versículos que pautam e trazem o alicerce para a gente guiar a nossa recuperação. Por que que eu acho importantíssimo esse passo? Porque quando eu comecei a me recuperar, eu sentia muita falta
de preencher o vazio, né, que a droga preenchia, uma falsa sensação de plenitude, de euforia. E eu descobri, na igreja, na época eu frequentava a missa, que eu sentindo o Espírito Santo, me dava uma onda, uma satisfação que era superior à droga. Por quê? Ela não passa. E a da droga passava e vinha a cobrança depois, que era ressaca, as besteiras que tinha feito, que vinha à mente. Nossa, eu fiz isso mesmo. E as pessoas que a gente vai destruindo ao redor. Que a família se preocupa, os amigos se afastam, a gente perde trabalho, estudo, né? É a destruição total. Não é à toa que os grupos também têm a recuperação dos familiares, que também adoecem junto, né? Então, na espiritualidade, eu encontrei minha felicidade. E olha como são as coisas. Diminuí até minha frequência aos grupos, dos quais eu comecei até a coordenar, diminuí e aumentei a dose de espiritualidade. E recebi a cura, gente, porque são 23 anos limpo, sem usar nada, né? Álcool, nada. E como é que o senhor vê, pastor, esse passo 3, que é decidimos entregar nossa vida e nossas vontades, porque a vontade da carne é fazer o que dá prazer imediato, né? Quando a gente entrega a Deus as nossas vontades, como é que o senhor pode nos esclarecer um pouco e nos ajudar nesse passo? Então, o ponto central de todo o processo de libertação, vamos colocar assim, usar essa expressão, que eu até acho bem conveniente usar essa expressão, porque é uma libertação mesmo. Porque quando a pessoa, às vezes ela tem vontade, mas ela não consegue. Ela está presa, ela está literalmente cativa, ela está amarrada, algemada, às vezes não forma física falando, mas nas emoções, de forma espiritual. E sem sombra de dúvida, o primeiro passo para romper essa, vamos colocar assim, escravidão, essa prisão, é a entrega. E é como tu falou, a nossa natureza humana, ela tem muitos recursos, nós temos, ninguém nega todas as ajudas, né, em torno desse processo de libertação. Porém, a própria Bíblia fala, no Salmo 37:5, ele diz assim: confia no Senhor, entrega nele os teus caminhos e ele tudo fará. Então, essa entrega ao Senhor e essa confiança nele que ele tudo fará é o primeiro passo de entrega. É quando nós literalmente nos rendemos, dizemos: olha, eu tentei, mas em mim não tem uma força suficiente. Eu preciso de algo divino, eu preciso de uma força vindo do alto, e essa força, quando ela vem do alto, olha, eu falo com toda a propriedade, e tu mesmo, né, Fernando, acabou de testemunhar aqui, e outros milhares e milhões de pessoas ao redor da Terra, esse poder que é indecifrável muitas vezes pela lógica humana, mas é o poder da entrega através da fé. Então, quando nós entendemos isso e nós entregamos, e nos rendemos, é a posição de rendição, né? A gente levanta as mãos, não só por um ato simbólico, mas representando a nossa alma. Então, o mais importante é entregar, confiar nele, e o demais ele tudo fará. E nós cremos que Jesus, ele tem esse poder de nos dar essa libertação interna. Jesus, uma certa vez, um dos primeiros sermões que ele fez, executou em Jerusalém, no começo do ministério dele, ele entra numa sinagoga e ele cita o Salmo 61, onde ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, eis que eu veio, né, para libertar todos os que estão cativos e dar liberdade aos que estão em prisão. Então, um dos principais atributos, vamos colocar assim, de Cristo Jesus, é a libertação. Sim. É a nossa libertação das nossas vontades e, ao mesmo tempo, da dependência a Ele. Então, a entrega é o ponto-chave de todo esse processo. Então, de repente, você que está nos ouvindo aqui, em casa, via as redes sociais, via a TV, pode crer no que a gente está te dizendo aqui. Nós estamos falando de uma religião específica, estamos falando de um Deus Todo-Poderoso que, quando tu se conecta a Ele, quando tu se entrega a Ele, nada é impossível para Ele. Então, a tua situação, que você talvez esteja
até no carro ouvindo agora, a gente não sabe, né? Ou em casa, ou na madrugada, a gente não sabe. E você está perguntando, e agora, o que eu vou fazer? Não consigo mais, não tenho mais força. Experimenta isso, entrega teus caminhos a Ele, confia, e o mais Ele tudo fará. E você tem aliados, né? Você pode entrar na igreja, Bola de Neve tem toda quarta-feira, tem grupo, né, de mútua ajuda lá dentro. No Rio de Janeiro tem o Celebrando a Recuperação, lá na Igreja Batista IBA. Todo lugar que você entrar, colocar, onde tem um grupo celebrando a recuperação, ou Alcoólicos Anônimos, ou Narcóticos Anônimos, você vai encontrar um perto de você. E também, né, a igreja, você aliar, né, os 12 passos com a sua fé. Nós temos um ministério, inclusive nós convidamos você, né? Toda quarta-feira na Igreja Bola de Neve, lá no Itacurubi, nós temos um ministério específico que trata com o pessoal que tem a dependência e a codependência. Então, toda quarta-feira nós temos que é o chamado NV, é Ministério Nova Vida. Então, é uma nova vida que você é encorajado a viver, a experimentar, a ter força, né? Você precisa de aliado, né? Você precisa de boas companhias, de uma palavra de motivação, de uma palavra de libertação. E toda quarta-feira o pessoal se reúne lá. Então são temas específicos, onde através das escrituras sagradas ali o pessoal acaba sendo ministrado, é uma expressão que a gente costuma usar. E nós temos tido testemunhos assim poderosos, sabe? Poderosos, famílias reconstruídas, histórias de pessoas que diziam, não tem mais jeito, acabou, já tentei isso, já tentei aquilo outro, e não tinham mais esperança no amanhã e acharam a luz no fim do túnel. Isso é algo que a gente tem vivido, e não só de algo teórico, não, é algo real. Se você for lá, eu até costumo, às vezes, quando eu ministro, né, nosso pastor lá, o pastor Digão, e às vezes quando eu ministro eu falo isso, olha, se fosse para fazer uma fila aqui de testemunho de pessoas que experimentaram essa libertação, seria assim uma fila quilométrica, né? Porque é uma coisa real, sim, é algo real. A fé é algo poderoso, é algo real. Parece algo tão distante, tão ilógico, irracional, mas é uma força que só quem experimenta sabe, né? Só quem experimenta vê o raio de alcance que a fé proporciona. É uma força vindo do alto que vem sobre nós e nos dá uma sobreforça. Fernando, a busca pelo uma droga, por algo que, enfim, né, a carne acaba necessitando, é uma fuga para uma felicidade, é um vazio existencial e que a pessoa ela precisa preencher, né, ela quer preencher e ela vai achar. Ela vai tentar achar, tapar aquela lacuna. Só que em Deus a gente consegue, mesmo muitas vezes não alcançando esse chamado êxito, né, social do sucesso, mas no interior existe uma base muito forte, uma sustentação muito forte, que é a crença, que é a fé. Né? Sobre o vazio existencial, será que Deus deixou essa lacuna para que nós preenchêssemos com sabedoria? Como é que a gente preenche essa lacuna sem oscilar? Que uma semana preenche, outra semana preenche com outra coisa errada, que aí já traz a depressão junto, a ansiedade. Como é que é, pastor? Então, Fernando, essa questão de como fazer e como tapar essas lacunas, a Bíblia nos dá alguns princípios bem importantes com relação a isso. Tem algo que nós costumamos tratar, por exemplo, com quem está nesse processo de libertação, que chama-se disciplina espiritual. A questão da disciplina espiritual ela é fundamental num processo de fortalecimento. É como qualquer hábito que você tem fisicamente, por exemplo, estou fazendo academia, né? Então eu quero melhorar minha performance física, minha força, minha resistência, enfim. Você precisa de uma rotina, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa ter uma prática. Da mesma forma as questões espirituais. Aparentemente é difícil,
mas é uma mudança de hábito. Então, toda mudança de hábito gera adaptação, gera concentração e gera persistência. Como que nós preenchemos isso? Quando você quer esvaziar, quer deletar uma informação que já está pregnada na sua mente, na sua alma, você precisa preenchê-la com algo mais forte do que aquilo. E, obviamente, você precisa de um exercício. Por exemplo, se você está acostumado a sempre ter uma informação com relação enfim, a sua saída, um vazio da sua emoção, você se sentiu depressivo, você corre lá para o álcool. Você vê determinado programa, você ouve determinada música. Tudo isso faz parte de um preenchimento. Você vai começar a substituir isso. Um dos principais assim, chaves, passes de disciplina, é você, por exemplo, começar com a oração. Mas eu não consigo fazer uma oração longa, eu não consigo. Começa te conectando 5 minutos por dia, pela manhã. Começa a preencher a tua alma com algo que você não fazia, mas de forma disciplinar. Segundo, você precisa ouvir. Tudo que a sua mente começa a ouvir com frequência, ela começa a aderir àquela informação e aquilo começa a se tornar uma realidade dentro de você. A palavra diz assim que a palavra por si só, ela nos limpa. Jesus disse, nós devemos ouvir a palavra, porque a palavra ela nos limpa, ela nos transforma, ela nos faz novamente nascer de novo. Então a palavra, quando eu me refiro à Bíblia Sagrada, à verdade divina, quando você começa a ouvi-la, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar como? Através da repetição, você vai ouvindo. Então, passos básicos, você começa a ter uma disciplina de oração, você começa a ler algo que vai te trazer uma força que não é dessa terra, vem de cima. E o terceiro é muito importante. Você precisa se cercar de pessoas que vão te fortalecer num novo propósito, num novo alvo. Se você se cercar de pessoas que vão te dar uma nova direção, com toda certeza você vai começar a buscar a força e você vai ter mais motivação para seguir. O Salmo 1 diz assim, que bem-aventurados os homens que não andam no conselho dos ímpios, nem se detêm na roda dos escarnecedores. Esse princípio, por exemplo, é um salmo muito conhecido e bem básico, mas ele nos dá uma direção. Que em determinados momentos da nossa vida nós precisamos cuidar com quem nós emprestamos os nossos ouvidos, quem nós muitas vezes emprestamos os nossos olhos, porque ali são portas da nossa alma. Então, aquilo que você determina, aquilo que você vê, muitas vezes determina o teu sentimento. Então, quanto mais você vê algo que vai te fortalecer e ouvir algo que vai te fortalecer, com certeza esse preenchimento daqui a pouco se torna natural e a tua libertação vai chegar de forma muito mais segura. Muito bom, estou aprendendo muito aqui, gente. Muito obrigado, pastora Alê. Pessoal também aqui no intervalo tirou dúvida, né? Podemos esclarecer muitas coisas que nós estamos fazendo ali ao vivo também no Instagram. Você quer falar conosco? Qual é o seu Instagram, pastor? É Alexandre Nascimento, aí tem um underline no finalzinho, né? Alexandre Nascimento, underline. O meu, Fernando Graça Oficial. Obrigado, Fernando. É uma honra, foi uma honra mesmo. E eu sei da importância desse programa aqui e o quanto essa mensagem, por mais curta que seja, ela pode mudar a vida de você que está ouvindo aí para sempre. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a você. Fique com a gente. Chegamos ao final do programa Fernando Graça, mas estamos apenas começando, aquecendo. Esse programa promete. Faço ele com muita alegria, porque ele tem uma missão, fazer o melhor para todos. Muito obrigado. Até semana que vem. Fiquem com Deus. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Mambo number 5.